bem-vindos. Está começando mais um painel regional. E o painel regional de hoje fala sobre um mercado que não para de crescer, o mercado pet. Cada vez mais os tutores têm buscado qualidade de vida e bem-estar para os animais, e isso reflete nas escolhas do dia a dia, especialmente na alimentação. Nós vamos conhecer um pouco a história de uma empresa que nasceu para atender essa demanda, a Wetco, especializada em alimentação úmida para cães e gatos. O projeto surgiu em 2018, mas entrou em operação propriamente dito no pós-pandemia e hoje se destaca pela inovação e pela variedade de produtos que conquistaram os tutores e também os pets de todo o Brasil. Eu converso com o Marco Garcia, que é diretor comercial da Wetco. Bem-vindo, Marco, tudo bem? Tudo bem, Noêmia. Obrigado pelo convite. É um prazer conhecer um pouco mais desse universo pet, né, que tem crescido tanto no mercado, né? Certamente, Noêmia. O mercado pet, ele, sobretudo pela pandemia, né, cresceu a taxas extraordinárias, mas que mesmo pós-pandemia ele vem crescendo a taxas de 2 dígitos. Né? E é interessante, né, Marco, que os pets eles têm ocupado lugares de que antigamente, quando eu era criança, o pet ficava no quintal e ele tinha, ali ele era o cachorro, né? Ele era o gato, não se misturava. Hoje em dia já não existe mais isso, até porque as pessoas mudaram o jeito de viver, né? Então muita gente mora em apartamento e os cachorros e gatos acabaram conquistando um espacinho maior, né, um espação maior dentro dos lares brasileiros, né? Exatamente, né? Antigamente a gente tinha os cães de guarda que ficavam no quintal, então a gente brinca que esse pet ele passou a entrar, né, para casa, frequentar os espaços, sentar na mesa, deitar na cama, né? Então ele acabou virando um membro da família, né? E a gente que guarda eles agora. Agora, exatamente, a gente que nós somos os tutores agora. Né? Exatamente. E eu queria começar falando aqui sobre a Wetco, né? Que foi idealizada, a gente estava conversando antes, né? Perguntando, que eu estava super curiosa para conhecer um pouco mais. E você disse que ela foi idealizada em 2018. Como que surgiu a empresa? Porque exatamente, né? Esse mercado pet, ele já vinha crescendo aceleradamente já há um bom tempo, mas com a pandemia ele ganhou uma propulsão maior. E lá em 2018 vocês já estavam pensando, idealizando numa possibilidade de entrar nesse meio de nutrição animal direcionada para os, a gente pode chamar de animais domésticos? Exatamente. E lá em 2018, como surgiu essa ideia? Na realidade, nós lá da nossa companhia somos técnicos, né? Formação, temos agrônomos, temos zootecnistas, e essa formação técnica, ela nos ajudou muito desde dos anos 2000 para cá. Então eu estou fazendo 25 anos de formado, então nesse mercado a gente sempre trabalhou com nutrição animal, e a gente vem observando esse movimento, né, de premiumização. O que é esse movimento? É você fornecer o que há de melhor para esses pets. Então, em 2018, de olho nesse mercado, nesse movimento, de pessoas buscando produtos diferenciados, né, de categoria premium, a gente olhou esse movimento e decidiu apostar nesse mercado que vinha crescendo muito desde então. Então, esse projeto que começou em 2018 a ser rascunhado, obviamente ele foi retardado um pouco em virtude da pandemia, então era um projeto que era para ter sido iniciado em 2020, mas que acabou sendo iniciado em 2021. Retardou um pouco, mas foi um momento importante para a maturação disso, de como que se faria, porque quando começou de vez. Exatamente, acho que foi um período... foi muito interessante, porque permitiu que a gente fizesse também todos os testes, as validações, os treinamentos de equipe durante esse período que a gente estava fechado, né? A gente estava em quarentena. Então, a gente costuma brincar que a gente ficou nas cozinhas, né? Testando o produto, fazendo avaliações, todos os testes, para que realmente quando a gente abrisse as portas, de fato, a gente pudesse ter o melhor produto. Agora que você disse que ficou lá na cozinha fazendo os testes, me surgiu uma curiosidade aqui. Você disse que há muito tempo trabalha no ramo da nutrição animal e eu imagino que já passou por
pela alimentação de cavalos de animais de grande porte, como cavalo, dos bovinos, eu acredito que já passou por toda esse caminho. É diferente fazer alimentação para o pet? Certamente. A gente observa que os produtos, principalmente hoje em dia, né, estão muito parecidos, muito similares à alimentação humana. Então, quando a gente fala que, em tom de brincadeira, que os produtos são feitos na cozinha, é porque, de fato, muitos ingredientes se assemelham à alimentação humana. É óbvio que o conceito de nutrição animal muda em função de espécie, né? Então, uma dieta, uma formulação e os ingredientes usados para uma dieta bovina ou equina é totalmente diferente de um animal carnívoro, como é o caso do felino, por exemplo, ou do cão. Então, são universos totalmente diferentes, embora a gente esteja falando de nutrição. E quais os principais desafios aí? Porque vocês ficaram nesse tempo de maturação, com certeza vocês identificaram as oportunidades, mas também os desafios. É difícil empreender nesse segmento? Eu acho que não só nesse segmento, né? Hoje o empreendedor ele tem que matar um leão por dia, né? Tem que ter muita resiliência, né? Tem que ter muita visão e lidar com os desafios normais, né? Tomar o risco, como de qualquer negócio. Então, mas é isso que nos move, né? É a vontade também, a paixão pelo que faz, né? E seguir, né, o caminho aí na trilha do empreendedorismo. Você estava comentando que é diferente, né? Apesar de ser nutrição animal, é diferente o jeito que, assim, todo o componente, todo o comportamento do que vem para um caprino, para um suíno, do animal doméstico ali, do cão e gato. E daí eu queria saber com você a respeito dessa possibilidade. São diferentes, mas a inovação entra nesse mercado também, porque a gente já conversou aqui com outros colegas que trazem muita novidade e dizem que a inovação, tanto tecnológica, a inovação de novos produtos, ajudam e agregam bastante no produto final. E a gente tem aqui, então, um produto da alimentação úmida, que é para cão, gato. Tem inovação também por trás de tudo isso? Ou é só um ingrediente mais natural, com uma dieta mais balanceada? O que entra aí nesse comportamento, a gente pode dizer, de bastidor? Não, com certeza. A inovação ela tem como base a pesquisa, né? Então, todo o trabalho de base vem desde as universidades, né, dos institutos de pesquisa, e o papel da indústria em si é captar essas inovações que são assim, exaustivamente estudadas e trazer para o mercado, né, de uma forma que possa beneficiar a comunidade, seja numa funcionalidade para o cão, para ter uma maior longevidade para o gato. Então, toda essa indústria ela é movida a isso, né, a trazer esse bem-estar, né, que se traduza, obviamente, também em bem-estar para o tutor, né? Então, acho que você já respondeu uma dúvida que eu tinha. Eu nem ia fazer essa pergunta, mas como que você trouxe, a gente tem hoje acompanhado uma sobrevida maior de cachorros e gatos, né? E daí, o que a gente atribui a isso? Atribui que hoje eles têm um cuidado melhor, estão dentro de casa, né? Antes acontecia muito, fugiu, vai para a rua, vários problemas que faziam com que a vida fosse mais curta. E essa vida tem sido mais prolongada, acredito, pela qualidade de vida. Mas a alimentação também ajuda nisso? Com certeza, né? Com o avanço das pesquisas, né, do conhecimento do que realmente os animais precisam, né, das exigências nutricionais e dos ingredientes que têm potencialmente condição de melhorar a qualidade de vida, a exemplo do que acontece nos humanos, né, que a expectativa de vida cresce ano a ano, também tem a indústria farmacêutica que suporta, que ajuda muito isso, mas com certeza a nutrição colaborou muito, né, assim como na nutrição humana, também na nutrição animal, para essa longevidade, né, essa melhora do bem-estar de uma forma geral. Você atribui que essa melhora tem a ver, então, colaborou para que a alimentação úmida ganhasse mais força hoje no mercado? A alimentação úmida a gente sempre destaca, e tem inúmeros benefícios, né, mas a gente sempre destaca basicamente 3 benefícios, né, que ajudam a melhorar a qualidade de vida do pet e, consequentemente, a longevidade. O primeiro ponto é a hidratação, né?
A gente tem que lembrar que a gente está num país extremamente quente, né, com temperaturas altas, e o animal precisa se hidratar. E a alimentação úmida, ela proporciona isso de uma maneira forçada, né, principalmente para gatos que têm naturalmente uma dificuldade maior de ingestão de água. O segundo benefício é pela própria característica dos alimentos que estão ali, dos ingredientes que estão nesse alimento úmido, principalmente as carnes, né. Então as carnes, esses ingredientes têm um alto valor biológico nas suas proteínas e que você, obviamente, precisa dar pouca quantidade e ter, né, uma boa resposta. Isso se traduz numa melhor digestibilidade desse alimento, um aproveitamento, consequentemente, uma menor excreção de fezes, por exemplo, para o ambiente, né? E o terceiro ponto, que é a satisfação, é algo ainda muito subjetivo de você medir, mas a palatabilidade, né, o gosto, o sabor que esses alimentos trazem para o pet proporcionam mais prazer. Então é algo muito subjetivo, mas que com certeza o tutor prefere, né? Qual tutor que não gosta de ver o seu animal satisfeito? Por isso que, em comparação, por exemplo, a uma ração seca, existe uma tendência, obviamente, de um bom produto úmido ser mais bem aceito. E é muito comum as pessoas adicionarem a alimentação úmida no sentido de estimular o consumo da ração seca, porque justamente essa alimentação úmida é muito mais palatável, né? E eu ia até dizer, né? Porque assim, para nossa audiência entender, a gente está falando de alimento úmido aqui, alimento úmido, então eu pego a ração, acrescento um pouquinho de água ali e vira um alimento úmido? Não, porque agora já me resgatou lá de quando eu era criança, que começaram a surgir as rações para cachorro, e tem até uma marca que eu não sei se ainda hoje está no mercado, que falava que não era ração, era refeição, o slogan. E daí a propaganda colocava lá um potinho de ração, daí você acrescentava um pouquinho de água morna e vinha com o garfo e parecia um bifinho, né? Mas assim, e daí trazendo para agora, quando a gente fala em ração, em comida úmida, alimentação úmida, não é a ração com um pouquinho de água, não é aquele patezinho que as pessoas compram, não é outra coisa, né? O patê, ele é um estilo de alimentação úmida, né? Assim como as marmitinhas que você compra de comida pronta, né, nos pet shops também se classifica como alimentação úmida. Todo alimento que tem aí na sua composição acima de 50%, 60% de umidade é considerado como úmido. O grande diferencial está no formato desse produto. Por exemplo, que hoje o mais convencional são os sachês de cubinhos de carne, pedacinhos de carne ao molho, né? Então esse molho traz, obviamente, a umidade, mas os próprios ingredientes ali, que quase na sua totalidade são carnes, as carnes têm uma quantidade de umidade, né, de água na sua composição. Então isso tudo cozido num ambiente fechado, né, num processo que a gente chama de autoclavagem, que é a esterilização desse animal, desse alimento, melhor dizendo, a esterilização desse alimento proporciona uma melhor conservação desse produto. Então existem duas formas de você fazer a conservação desse produto. Uma é você colocar conservante, né, os conservantes químicos convencionais das rações, ou você fazer a esterilização, que é você elevar esse produto a uma temperatura 130 graus e proporcionar ali que esse alimento não se contamine e tenha uma validade, né, próxima de 2 anos. E eu quero então aqui, já que a gente está falando de alimentação úmida, eu ia deixar para perguntar no próximo bloco, mas eu vou perguntar agora. Diz a lenda que o alimento úmido é um mimo para os pets, né? Porque um agradinho, você vai lá e dá o alimento úmido. Isso é mito ou é verdade? Olha, eu posso considerar que é uma verdade, né? Porque os animais preferem, os animais gostam e, de fato, você está proporcionando um presente, um agrado, torna esse alimento um mimo. Mas eu acredito que é muito mais do que isso, né? Então, o objetivo é você atrelar esse gesto, né, de afeto, de fornecer um mimo, mas algo que seja funcional, né, que possa oferecer um propósito, um bem ali para o seu pet. E ele pode ser substituído pela ração seca em todas as refeições que você oferece para o gato, para o cachorro? O alimento úmido, existem 2 estilos de produto, né? O alimento completo
no qual você pode sim substituir a ração seca e dar, né, desde que esteja escrito ali no rótulo, a prescrição do fabricante, tudo, você pode fornecer esse alimento como única fonte de alimentação para o seu pet. E existe o alimento específico, que é aquele alimento úmido que ele é fornecido com uma intenção, um agrado, por exemplo, ou seja, ele não vai substituir a ração seca, a nutrição principal, mas ele vai ser fornecido ali como um mimo ou com uma finalidade específica, por exemplo, um animal em recuperação pós-cirúrgica ou um animal com algum problema cardíaco, por exemplo, ou urinário. Então você tem os estilos de produto, né? Seja o completo ou seja aquele específico. Ô Marco, a gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre esse universo da alimentação pet. Não saia daí. Já estamos de volta hoje falando sobre a qualidade da alimentação pet. Você tem pet em casa? Como que é a alimentação do seu amigo gato, seu amigo cachorro? Você se preocupa com isso? A alimentação é correta? Você já procurou informação com o seu veterinário para saber se aquela alimentação é adequada para o seu pet, se aquela alimentação traz todos os nutrientes que ele precisa? Como que é a relação de alimentação do seu pet aí na sua casa? Nós estamos conversando com o Marco Garcia, que é diretor comercial da Uético, a Uético, que é uma empresa especializada na alimentação do pet. E uma curiosidade, né? O Uético, o nome foi escolhido propositalmente, né? Exatamente. O et vem de úmido em inglês, né? E o co seria de company, né? Então é uma companhia de alimentos úmidos. E a gente, no bloco anterior, você falava sobre as determinadas espécies de alimento, inclusive na alimentação úmida, que ela tem a possibilidade de trazer nutrientes adequados para muitos tipos de problemas que o pet possa apresentar. Você disse do cardíaco. A alimentação úmida também ajuda no pós-operatório, que você disse, mas ela também pode ser um ajudante no tratamento de animais com diabetes, com colesterol. Ela ajuda? É pensado também? Ou a gente faz ali um grande caldeirão e daí a gente só separa? Ou tem também específico? Não, esse tipo de alimentação precisa desenvolver mais a nutrição, a proteína, esse precisa... Tem vegetariano, essas coisas? Não, existe. A alimentação te permite criar um universo muito amplo de finalidades, né? Então você tem que trabalhar com conhecimento dos ingredientes, saber as limitações que o seu animalzinho tem, né? E saber trabalhar com isso, né? Então é importante, a base de tudo é o conhecimento, né? Muitas pessoas às vezes se aventuram a fazer as suas dietas caseiras porque vê na internet e tudo, mas tem que entender que tem que ter uma base científica de conhecimento, né? E é por isso que o veterinário ele tem essa formação para prescrever um alimento específico para aquela finalidade do pet. E a indústria alimentícia, nesse sentido, ela também vai nesse segmento de acordo, deve ter nutricionista, veterinário trabalhando para desenvolver uma alimentação específica. E daí gostaria de saber, existe um foco em alimentos naturais que são específicos, então, para determinados tipos de situação? Com certeza. Hoje, além da questão do apelo, né, que as pessoas estão muito mais antenadas nos alimentos saudáveis, buscando, né, essas opções de alimentos mais saudáveis, naturais, isentos de corantes, de conservantes, e isso acaba vindo também para o universo pet. Porque se o tutor ele ingere um alimento e se sente bem, ele aposta que esse tipo de alimento também vai proporcionar o bem-estar para o seu pet. Então, na carona disso, muitos produtos vêm sendo desenvolvidos nessa finalidade, né, de alimentação natural, onde você combina, né, o aspecto do visual, são produtos extremamente atrativos, né, para o olho humano, mas que tem também a sua funcionalidade, a sua importância para os pets. Porém, a gente tem que saber entender que esses animais, eles têm na sua essência, principalmente os gatos, são animais carnívoros. Então, eu não posso abrir mão, obviamente,
a menos que seja uma recomendação veterinária restrita da ingestão de carnes, mas a gente tem que entender que a combinação desses ingredientes cárneos também é importante para esses alimentos, né? Nós estamos falando de animais carnívoros. Então, nunca negligenciar essa importância também das carnes na nutrição dos pets, né? Falando ainda da Wetco, né? A gente está descobrindo um pouquinho sobre a empresa aqui, e a empresa tem a linha própria de alimentos, né? Mas vocês também desenvolvem outros alimentos, outras linhas para outras marcas, que é muito bacana, né? Porque vocês atingem aí, a gente pode dizer que o Brasil todo com essa possibilidade de desenvolver marcas e linhas para outras marcas? Com certeza. A gente iniciou o projeto visando a produção da nossa marca, né, que é a marca Everest, e que vem sendo, né, introduzida no mercado nacional e internacional. Hoje a gente já exporta para 5 países. Então, essa marca veio como lançamento, mas logo de início a gente identificou uma oportunidade de mercado também, que foi a produção para terceiros. Então, os parceiros que já possuíam uma marca conhecida no ramo pet, inclusive na nutrição, alimentos secos ou petiscos, mas que não queriam investir numa unidade de negócio à parte, que é a produção de úmidos, vieram a nos procurar, e a gente começou a desenvolver essa unidade de negócio também, que é a produção de marcas próprias de terceiros, né? E hoje a gente tem mais de 20 parceiros que consolidam esse negócio de alimentação úmida com a gente. E a linha de produtos é extensa, né? Hoje na nossa planta a gente produz mais de 150 itens, né? Temos clientes que têm desde 2 produtos, como clientes com 18 produtos, né? Então é uma linha bastante vasta. Tudo dentro do alimento úmido? Isso, só exclusivamente alimentos úmidos. São sachês, potes, plásticos, né? Sachês metalizados ou não. Então é uma gama bem vasta de apresentações de produtos no estilo de patê, alimentação cremosa, cubinho de carne ao molho, alimentação natural, né, que é o aspecto de comida humana. Então é uma gama bastante vasta de produtos. E a planta hoje, a planta da empresa, está hoje sediada onde? A gente fica em Pirassununga, cerca de mais ou menos 100 quilômetros de Campinas, ali nas margens da rodovia Anhanguera. Uma localização estratégica também no que a gente pode considerar de logística, né? Com certeza. A Anhanguera permite você escoar produto no Brasil inteiro. Hoje a gente está presente em todos os estados do Brasil. A gente tem visto, Marco, que cresceu bastante, e a gente já disse isso, que cresceu bastante o número de pets nos lares brasileiros. Qual que é a perspectiva de vocês para o futuro nesse segmento, né? Como que enxergam o futuro da alimentação pet? Vai ser mais humanizada, a gente já falou sobre isso, mais saudável, mais sustentável? Como alcançar todos esses objetivos para entregar um produto de qualidade? Porque se os pets estão aumentando o número da população, os tutores também estão mais exigentes, né? Com certeza, né? O tutor ele quer ver o seu pet mais longevo possível, então a indústria tem que estar preparada para oferecer produtos que proporcionem essa longevidade. Então a gente busca muito as inovações, as pesquisas que saem, desenvolvimento de novos ingredientes, alguns conceitos, inclusive, comuns à alimentação humana que podem ser, sim, trazidos para a alimentação pet. Então, a gente aposta, nosso foco vai ser continuar crescendo, né? A gente tem o projeto de expansão também, continuar crescendo nesse mercado, porque o mercado vai continuar crescendo a taxas de 2 dígitos, isso não tem a menor dúvida. O universo de gatos vem crescendo muito, ele cresce até numa taxa quase que o dobro da população de cães. Uau, né? Essa eu não sabia. Isso é uma tendência dos casais terem menos filhos, então certamente eles vão adotar pets, né, nos seus espaços. A população ficando idosa vai continuar adotando os pets também dentro dos seus lares, então não tenho dúvida que é um mercado que vai continuar crescendo.
E eu gostaria de deixar até um alerta, Marco, porque a gente está falando sobre alimentação, sobre a indústria alimentícia animal, né? E alimentícia ou nutricional? Nutrição animal ou alimentícia? Como que vocês definem esse segmento que vocês estão atuando? É um segmento de alimentação animal, né? É lógico que você alimentar é diferente de nutrir, né? Quando você nutre, você está falando num nível mais específico, né? Funcional, nível celular, fisiológico, né? A alimentação você pode alimentar de qualquer forma, né? Você pode dar um ingrediente de baixa qualidade, que seja, você vai estar alimentando, mas não necessariamente nutrindo. Então existem diferenças de conceito, simplesmente. A gente está falando sobre isso aqui, né? Inclusive você trouxe que a inovação ajuda bastante nesse processo, para que as pessoas tenham também um pouco de cuidado, né? Que essa moda da alimentação úmida, ela chegou com força mesmo, e por diversos fatores que você já elencou alguns aqui. E o cuidado que às vezes a pessoa pensa que está fazendo um bem para o pet dela, e vai lá e desenvolve em casa, ou aquelas pessoas que começam a fazer caseiramente para fazer um comércio ali, pode também não ter. Você disse que é tudo autoclavado, esterilizado, né? E precisa, porque a alimentação úmida, ela está muito sujeita a correr contaminação, né? Então precisa desse cuidado. E é preciso, então, que fique também alerta, né? Porque na medida em que cresce o mercado pet, também crescem essas possibilidades da gente achar que está fazendo um bem e, de repente, a gente deu um tiro no pé. Exatamente. Existe essa produção de alimentos animais, ela tem a sua devida fiscalização, né? Então, alguém que venha querer trabalhar nisso com intuito comercial, ele precisa ser fiscalizado. Existe o Ministério da Agricultura e Pecuária, fiscaliza, né, o nosso negócio, os estabelecimentos de alimentação animal. Acho que se as pessoas querem fazer, né, de uma forma caseira, eu não vejo grandes problemas, mas tem que ter no mínimo o conhecimento e embasamento para não causar um prejuízo, né, acabar tendo um efeito prejudicial inverso. A pessoa está, às vezes, com a melhor das intenções, mas por não ter o conhecimento, o embasamento, acabar prejudicando o seu pet, né? Marco, eu agradeço muito a sua participação aqui, a oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais sobre o ético e esse universo pet de alimentação também. Foi muito importante a gente saber, porque quanto mais a gente tem, mais informação a gente tem aí do outro lado, com certeza a gente consegue dar um melhor cuidado, uma qualidade de vida para os nossos animais que a gente tanto ama, né? Eu agradeço muito, então, a sua participação aqui. Eu que agradeço, Noêmia. Muito obrigado pelo convite. E se surgiu aí a curiosidade em conhecer um pouco mais, vai aparecer aqui na tela o site da Uético, vale a pena conhecer, viu, gente? É um site bem bacana e tem muita informação ali. O painel regional vai ficando por aqui e eu espero você na próxima semana. Tchau, tchau.